Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 33. Amém? Vamos ler até o versículo 17. Êxodo 33. Começa assim. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer, o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava a tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava de tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvens e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem. Repita comigo: todo o povo via a coluna de nuvem. Tá bom. Que se detinha à porta da tenda. E todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, o filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere esta nação o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome, pelo teu nome. Amém? Podeis sentar. Amém? Glória a Deus. O tema, eu acho que eu vou colocar aí. Antes, deixa eu falar um pouquinho, para a gente contextualizar essa palavra, né? Antes até do pastor Arão me chamar para trazer uma palavra, eu já tinha essa palavra no meu coração há muito tempo. Eu vinha, como é que fala?
Esqueci como é que a vaca faz. Ruminando. Então eu vinha, só que essa palavra estava muito no meu coração. Aí quando ele falou a data, aí eu disse, tá bom, então vai ser essa palavra. E aí foi interessante que eu geralmente costumo dormir cedo, umas 9h30. Mas na terça-feira, acho que fui dormir 1h30 da manhã. Parecia que eu já estava pregando. E aí Deus foi me dando toda a palavra, o que eu realmente tinha que extrair dessa palavra. Porque ela é muito rica e tem muita coisa para explorar. E só 1 hora, né? Não ia dar tempo. Então, vamos lá, gente. O tema da ministração é não troque a presença por presentes. E a gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo aqui nesse contexto. Isso acontece depois que o povo pediu para Arão fazer um bezerro de ouro. Né? Você pode pensar assim, meu Deus, Deus não queria ir com esse povo e disse que se ele fosse com esse povo, ele ia consumir o povo. Por que será? Quando a gente vê no capítulo anterior, é porque o povo decidiu escolheu fazer um bezerro de ouro, enquanto Moisés não retornava para o acampamento. E aquilo trouxe tristeza ao coração de Deus, ira mesmo, porque imagina você, resgatou um povo da escravidão, 400 anos escravizados, fez tantos sinais e maravilhas, tantos milagres extraordinários, que talvez até hoje a gente desfrute de outros milagres, mas tão extraordinário como abrir o Mar Vermelho, você já viu em algum outro lugar? Não, né? Então, depois de fazer tantas coisas, aquele povo decidiu fazer um bezerro de ouro. Imagina, um Deus tão grande, tão potente, tão poderoso, tirou o povo do Egito e o povo queria um bezerro de ouro que nem consegue ficar em pé. Né? Então, por isso que Deus fala a Moisés, olha, vai, sobe daqui, tu e o povo que tu tiraste do Egito, para a terra a respeito da qual jurei para Arão, Isaque e Jacó. Aí o interessante é que Deus fala assim, olha, enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, tudo irmão. O eu não é bom. Então, Deus já ia logo começar destruindo. Aí, depois ele disse, sobe para uma terra que mana leite e mel. E aí ele diz, eu não subirei no meio de ti. Imagina, Deus estava dizendo, olha, é o seguinte, eu vou dar a vitória para vocês, vocês vão sair desse lugar do deserto, vocês vão para uma terra que mana leite e mel, mas eu não vou. Eu não vou com vocês. E aí, por 2 vezes, Deus fala, sabe por que eu não vou com vocês? Porque vocês são um povo de dura cerviz. E o que é isso? Vamos lá para o primeiro ponto. Aí depois ele fala... E aí o povo começou a ficar triste, porque Deus falou que não ia mais com eles. Depois o Senhor disse de novo, dize aos filhos de Israel... Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo de dura cerviz. Por 2 vezes, só nesses 17 versículos, Deus fala que o povo é dura cerviz. E o que é isso, irmãos? Aí eu fui pesquisar o que significa essa palavra dura cerviz. Está relacionado a cervical aqui, ó. Duro é a nuca. E Deus está falando para ele que eles são um povo de dura cerviz, que ele não consegue nem se abaixar. De tão duro ele não consegue abaixar a cabeça. E o significado de dura cerviz é um coração duro, é uma pessoa que não se dobra, não se curva, não se submete. No dicionário, cerviz significa a parte da nuca, ou seja, a parte mais dura e rígida.
As palavras também dura cerviz no hebraico, que eu não sei pronunciar essa palavra, mas significa obstinado e teimoso, difícil e duro. No grego diz também que é difícil, inflexível, cabeça dura e teimoso. Então não tem jeito, irmão, é ruim mesmo. O povo de dura cerviz é ruim e ruim. E aí o que acontece? Pessoas com esse tipo de postura trocam a presença de Deus por bezerros de ouro, em busca de presentes momentâneos. É muito fácil a gente olhar para esse povo e julgar, né? Dizer, vou te contar, eu fiz tanta coisa, Deus fez tanta coisa para vocês e vocês ainda fazem um bezerro de ouro. Tipo, por que vocês se rebaixaram a esse nível tão baixo? Né? Depois de ter experimentado algo tão glorioso. Mas muitas vezes nós somos assim. Nós somos teimosos. Tu já viu uma criança? Pai fala, mano, milhões de vezes, não faz isso, tu vai cair, tu vai te machucar. Não faz. E ela vai lá e faz. E ela se machuca. E ela colhe as consequências, né? Então, às vezes, nós somos obstinados nas nossas escolhas. Nós não abrimos mão da nossa vontade para obedecer. Às vezes, preferimos pagar um alto preço da desobediência a Deus. E sofremos muitas vezes com as consequências. Quando a escolha é desobedecer. Deus está falando, vai por esse caminho, aí tu vai por outro, aí tu vai só colhendo a desobediência, né? Fruto. E o interessante é que pessoas de dura cerviz estão relacionadas em outros versículos da Bíblia, que são pessoas que são resistentes ao Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 7,51, está referindo também, já no Novo Testamento, esse povo. Aí ele diz assim, vocês são Estevão estava trazendo a mensagem e eles eram resistentes. Tanto é que Estevão foi o quê? Apedrejado. Então, o povo também de dura cerviz, uma pessoa de dura cerviz é uma pessoa que é resistente à voz de Deus. Em Hebreus 3 diz assim, igreja, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que endurece o coração não ouve. Ele não obedece. Ele é essa pessoa, ele é obstinado, é teimoso, ele não abre mão. É o que ele quer, né? É o que traçou para a sua vida. A dureza de coração, irmãos, nos deixa cegos, assim como aquele povo. Precisamos que Deus crie em nós um coração puro e contrito, quebrantado. Foi isso que Davi falou. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o nosso coração, se for deixar, ele vai sempre ser duro. Porque ele vai querer fazer as vontades dele. O orgulho também, uma característica desse povo de dura cerviz, é o orgulho, né? E o orgulho, ele precede a queda. E é interessante, porque a palavra fala que Deus resiste ao orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes, né? Aos que têm um espírito quebrantado. A palavra fala que Deus não resiste a esse tipo de pessoa. Antes, como eu falei para vocês, e nesse mesmo texto fala lá em Tiago, diz assim, que Deus resiste ao soberbo, né, ao orgulhoso, mas dá graça ao contrito, ao quebrantado. Aí, continuando lá em Tiago, ele diz assim, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí, logo em seguida, olha o que ele diz.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente ouve, resista ao diabo, ele fugir de você. Ele vai fugir de você. Só que o versículo completo é sujeite-se a Deus. É aí que está a chave. Porque se você se sujeitar a Deus, você vai resistir o que o diabo vai lhe propor. E ele vai fugir de você. Sujeitar a Deus é literalmente se submeter, é baixar a cabeça. Eu vou obedecer o que o Senhor me mandar. Então, irmãos, como é que a gente deixa de ter um coração duro? Quando a gente decide abaixar a cabeça e dizer, Senhor, eu quero te obedecer. Quando a gente decide abrir mão dos presentes. Porque o que aquele povo queria? Eles queriam logo um bezerro de ouro para direcionar a vida deles e para eles chegarem logo nessa terra que mana leite e mel. Imagina, irmãos, graças a Deus que Deus falou com Moisés, né? Porque se ele fala com o povo poderia até dizer, não, está tudo feito, a vitória está garantida, a gente vai embora. Né? O que vocês acham? Se eles tiveram coragem de fazer um bezerro de ouro, imagina se Deus diz assim, olha, não vai ter ninguém, está todo mundo derrotado e vocês vão chegar na terra que mana leite e mel. O que eles iam fazer? Ok, fechado, estou seguindo. Mas Deus falou com Moisés. E graças a Deus pela vida de Moisés, né? Porque Moisés vai falando aqui, ó. Senhor, se eu achei graça diante de ti, me faz saber o teu caminho. Deus já tinha dito para ele que ia garantir a vitória e que ia um anjo. Mas Moisés ainda insiste lá. Considera essa nação o teu povo. Aí depois ele fala, aí ele fala assim, ó, respondeu-lhe, aí Deus é convencido por ele, né, diz assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Te acalma, eu vou. Eu vou porque tu achastes graça aos meus olhos. E aí no final, Moisés ainda diz assim, ó, Deus já falou para ele que ia. Aí ele fala assim, ó, no versículo 15, ele diz assim, se a tua presença... Deus já tinha dito, eu vou. Mas ele ainda fala, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Ou seja, eu não quero nem arredar o meu pé, eu não sei nem o que eles estão fazendo, mas eu não quero arredar meu pé daqui, se tu não for comigo. Pois, e aí olha o argumento de Moisés, argumento sábio. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, aí ele lança de novo, Moisés lança para Deus, ó, o teu povo, porque no início desse texto, no início desse capítulo, Deus fala bem assim, olha, tu, Moisés, tu e o povo que tirastes, ou seja, como se Deus nem estivesse lá. E aí Moisés vai falando assim, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Nossa, irmãos, isso é lindo. Moisés está dizendo para Deus assim, olha, a gente só é diferente dos outros povos dessa terra, porque o Senhor está conosco. A gente não é diferente dos outros povos por causa da conquista. A gente é diferente por causa da tua presença conosco. E aí, Deus vai com Moisés, graças a Deus. E aí a gente vai passar... Então, entenda, irmãos, o diabo só foge daqueles que são sujeitos a Deus e aqueles que obedecem a Deus e aqueles que resistem às propostas dele. Não tem para o diabo. Amém? Então tá, vamos caminhar para o segundo
ponto. Entenderam, né, o que é uma pessoa de dura cerviz? Ninguém se identificou com essa palavra não, né? Vamos melhorar, né? Deus vai falando com a gente. Segundo ponto. Deserto, irmão, é um processo, não é o fim. Quem continua sendo uma pessoa de dura cerviz não quer ser transformado. Sabe o que acontece com ela? Ela morre no deserto. Foi o que aconteceu com aquele povo. Só Josué e Caleb que entraram na terra que mana leite e mel. A família deles. O restante morreu. E a gente vai entender por quê. Quem tem um coração de dura cerviz, ele não consegue desfrutar da terra que mana leite e mel. Apenas os que permitem ser transformados e libertos da mente escrava conseguem viver com qualidade na terra prometida. O deserto, irmão, é um lugar de morte. Morte do ego, morte da carne, da idolatria. Imagina aquele povo que saiu do Egito com a mente egípcia ainda, com aquela cultura toda. O que eles iam fazer numa terra que mana leite e mel? Destruir tudo aquilo lá. Então eles estavam no deserto para serem transformados, a mente deles serem libertas. E o que a gente cantou hoje? Que nós somos filhos, nós somos libertos. Amém? Só que a gente não está no Egito, né, agora, mas a gente está no mundo. Então a nossa mente, o nosso coração precisa estar liberto do mundo, das coisas desse mundo, para a gente desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, no deserto também, irmãos, nós experimentamos o sobrenatural, os milagres. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo, o maná, as codornizes, água, entre outros. Aquele povo havia vivido milagres extraordinários. Irmãos, o deserto, ele é um lugar onde a tua necessidade, ela vai ser preenchida por Deus. Deus sabe aquilo que tu precisa. Deus sabia que aquele povo precisava do quê? Água. Deus sabia que aquele povo precisava do quê? Comer. Veio o maná do céu para eles. Reclamaram porque estavam comendo muito. Veio codornizes. Aquele povo também, o deserto é muito quente e também é muito frio. E tinha a coluna lá de fogo. Irmão, Deus é extraordinário. Ele sabe exatamente o que você precisa. Só que o deserto é importante nas nossas vidas. Lá em Oséias, Deus fala assim, ó, levarei ao deserto, que estava falando para Israel, e ali falarei ao coração. Porque no deserto a gente está num lugar meio que desconfortável e não tem nada para a gente se distrair. Só tem a areia e o céu. Né? Então, o deserto, irmãos, é um processo de aprendizagem. É a abnegação. Temos que lidar com desconforto. Às vezes fome, às vezes sede, às vezes frio, às vezes calor. É um lugar propício para ouvir a Deus. Não há distrações, não há nada que a gente possa controlar. Não há nada. No deserto é você e Deus. O sustento e a provisão não vem de suas mãos, vem dele. Vem dele. Deus é aquele, sabe aquele oásis que traz um refrigério para a alma? Imagina tu andando lá no deserto, cansado, quente, quente, quente. De repente tu vê um lugar, uma árvorezinha, uma água.
Sabe o que traz o refrigério? Né? Vamos trazer, a gente não está no deserto. Então imagina tu jogando futebol naquele sol torrante de meio-dia. Aí terminou, tu vai beber uma água. Ai, meu Deus, que delícia. Então, a presença de Deus no deserto é esse oásis, é esse refrigério. É algo assim do céu mesmo. Então, às vezes, no deserto da nossa vida, quando a gente está num lugar desconfortável, que não está no controle das nossas mãos, você só precisa ouvir Deus. Porque é só nele que você vai encontrar descanso e refrigério. Você viu que Deus falou assim para Moisés? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Amém? Outra coisa interessante, Deus não poupou Jesus do deserto. Pelo contrário, a Bíblia fala, eu acho que é em João, é um dos evangelhos, que diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. Não foi o diabo, não foi as circunstâncias, foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus ao deserto. E Jesus passou dificuldades humanas. Imagina você experimente ficar 40 dias sem comer, né? E sem beber, imagina. Se ficar 1 hora, passou de meio-dia, já está desesperado, já está com fome, já está, meu Deus, socorro. Imagina Jesus, ele era humano, né? Deus mais homem como a gente. Só que não faltou o sustento. E ele venceu pela palavra de Deus. Você percebe que o diabo sempre ia assim, ó. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de... Ele sempre colocava em questão a paternidade, irmão. Que coisa chata, né? Que coisa chata é isso. Se tu és o filho de Deus, te joga desse lugar aqui. Mas Jesus respondia na altura, assim. Não se rebaixava ao diabo. Ele respondia assim, bem alto. Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. No seu deserto. Quando você estiver sendo questionado pelo diabo. Mas tu não é filho de Deus? Está passando por todas essas coisas. Tu não é filho de Deus? Responda à altura. O meu Pai me dá aquilo que eu necessito. O meu Pai me sustenta. O meu Pai está presente nas minhas dificuldades. Jesus passou nesse tempo dificuldades. Comida. E aí o mais interessante, irmãos, é que Jesus disse, logo a seguir nos evangelhos e aí em João, Jesus disse assim, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Jesus estava falando? A minha maior necessidade vital é fazer a vontade de Deus. Qual é a sua maior necessidade nessa noite? O deserto não é um fim. É apenas um processo. Jesus passou o deserto. Acabou os 40 dias. 40 noites. Eu não sei qual é o dia que você está no deserto. Eu posso te dizer uma coisa. Não é o fim. Só é o fim para aqueles que não se submetem à vontade de Deus. Só é o fim para aqueles que não se dobram, para aqueles que não obedecem à vontade de Deus. O deserto é o fim. Mas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que se submetem, para aqueles que realmente eu quero viver a tua vontade, Senhor, a minha necessidade é viver a tua vontade nessa terra. Esses vão desfrutar
da terra que mana leite e mel. Amém? Glória a Deus. Vocês ainda estão aí? Vamos lá. Então, o deserto ele não é o fim, é apenas o processo que faz parte da nossa vida. O deserto é importante para a gente deixar a nossa mente humana, a nossa mente mundana, a nossa mente, para que a mente de Cristo esteja em nós. Amém? Por isso que o deserto é importante. É uma transformação, é sair a cultura mundana para entrar a cultura do céu. Amém? Isso que é o processo do deserto. Outra coisa, irmãos, no ponto 3, vamos lá. A presença do Senhor é muito mais valiosa do que os presentes que você pode ganhar. Como eu falei no início, talvez se Deus falasse com o povo, talvez eles até poderiam negociar, olha, tá ótimo, a gente já conquistou a terra mesmo, era esse o nosso alvo, o nosso objetivo, né? Mas para aqueles que são discípulos e filhos de Deus, eles percebem que a presença é muito mais importante do que qualquer conquista nessa terra. Vou falar um pouquinho, a presença de Deus, irmãos. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que eu vou descrever a presença de Deus? Porque a presença de Deus é algo inigualável, não é palpável, mas é real. É muito profunda, é uma fonte inesgotável. Você não vai enjoar da presença de Deus. Sempre há algo novo para você. Qual é a coisa nesse mundo que traz tanto algo novo? Nada. A presença de Deus é muito além. A presença de Deus é preciosa, é santa, é mais valiosa do que todos os tesouros do mundo, tudo que possa existir. Não existe palavra que possa descrever ou que nos façam compreender o valor inestimável da presença de Deus. Irmãos, ter o Espírito Santo habitando dentro de nós é algo magnífico. É muito precioso. A gente não consegue medir, dimensionar. Não temos capacidade nem entendimento. É majestoso e é acessível a nós. Em Jeremias fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. De todo o coração. Amém? Lá em Salmos 89, Salmos fala muito do desejo, né, do Davi, salmista Davi, pela presença de Deus. Aí um dos salmos fala assim, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença. Como é feliz esse povo. Depois eu indico para vocês lerem também o Salmo 84, que é belíssimo. Que Davi fala, olha, um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E ele estava desejoso, saudade da presença de Deus. Irmãos, os milagres, eles são bons. Quem é aqui não gosta de desfrutar de um milagre de Deus? Os milagres são bons, não são ruins. Mas os milagres, eles não nos convencem, não nos mantêm firmes no caminho. E o que nos faz... Os milagres, eles não nos convencem e nem nos mantêm firmes no caminho. É só lembrar do povo que pediu para construir o bezerro de ouro. A presença de Deus não, irmãos, é o que nos convence, nos mantém firme, é o que nos faz diferente
de uma pessoa simples para um discípulo autêntico. É a presença de Deus. Não são os milagres. Não são as conquistas. É a presença de Deus em você. Amém? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Assim, às vezes a gente fica pensando, né? Esse povo construiu o bezerro de ouro, né? Vou dar aqui alguns exemplos sobre essa questão, que os milagres, eles são bons, mas eles não nos convencem. Muitas pessoas, não sei se você conhece, eu também já conheci, oram, pedem a Deus muitas coisas. E não é feio pedir. Eu conheço pessoas que pediram para passar no vestibular. E não estão mais no caminho do Senhor. Desfrutaram de um milagre, de uma conquista. Pediram a Deus, mas não estão mais com Ele. Muitas pessoas também pedem emprego. Ganham o emprego de Deus. Meu sogro que sempre fala isso. Ganham o emprego e depois, de repente, cadê a pessoa? Sumiu. Sumiu, foi embora. Irmão, mas ela estava aqui quando não tinha emprego. Aí conseguiu, tchau. Por isso que às vezes a gente não pode julgar aquele povo, porque às vezes nós agimos como eles. A gente pede para Deus muitas coisas, ganha e às vezes a gente, tchau. Aí tem que dar aquele aperto, né? Tem que ir para o deserto de novo. Bora levar ela de novo para o deserto para ela ouvir de novo a minha voz. Porque ela pediu aquilo, conseguiu e me deixou. A presença de Deus é o que te diferencia dos outros. Ela é notável em você. As suas palavras, os seus atos. Ela é a prova viva de ser um discípulo. Por exemplo, olha o que a gente leu aí. Quando Moisés entrava na tenda, o que acontecia, gente? Todo mundo saía da tenda para ver. Por quê? Porque a coluna descia e o Senhor falava face a face com eles. E todo mundo fora adorava o Senhor. Irmão, quando a presença de Deus é viva em você, as pessoas do lado vão desejar, vão ser impactadas pela presença de Deus. Vai ser algo que não tem como tu ofuscar, né? Moisés, quando tinha o encontro com Deus, o semblante dele saía tudo brilhoso, né? Diferente. Nós somos filhos de Deus e jamais podemos negar a sua paternidade. Imagina você um filho, ele sempre nasce com o traço do pai e da mãe, né? Você é filho de Deus. Quais são os traços, as aparências do seu pai? Quais são os traços verdadeiros de um discípulo? Quais são, irmãos, os traços de um discípulo verdadeiro, autêntico? São aqueles que vivem e andam conforme a palavra de Deus e são submissos a Deus, à sua vontade. Amém? E para concluir, irmãos, se você ansiar pela presença de Deus, certamente você desfrutará dos presentes, porque Deus é Pai, irmãos. Deus é Pai. Amém? Você é filho. Quando o filho chega na sua casa, você nega a comida para ele? Você nega, olha, não mexe aqui, não mexe aqui, não mexe aqui, não mexe aqui. Você é filho. Né? Saiba que presentes sem presença nunca te satisfará. Você sempre vai ficar procurando por mais presentes. Eu queria uma casa. Ah, já tenho, agora eu quero outra coisa. Quero um carro. Já tenho, eu quero outra coisa. Os presentes não satisfazem. A presença sim. Amém?
Deus tem algo muito melhor do que qualquer presente, a sua doce presença. E eu vou terminar aqui com uma frase que foi o André que pregou lá em Portugal, meu marido. O homem mais bonito desse lugar, tá, gente? Eu lembro que a gente passou por algumas coisas lá em Portugal e o que a gente se incomodava muito, porque tinha umas igrejas que pregavam muito sobre a questão da prosperidade, né? E a gente não tinha igreja, estava procurando, né? E aquilo, ai meu Deus do céu. E eu me lembro que a gente caiu na nossa igreja e muitas coisas mudaram, graças a Deus, porque Deus agindo em nós, né? Ele vai transformando o ambiente. Você é um agente de transformação. Onde você chega, a presença de Deus exala aquele lugar. Amém? Ou a pessoa se convence, né? E eu me lembro que uma das pregações que o André falou, essa frase aí, ficou guardada no meu coração. Porque eu lembro que eles falavam assim: irmãos, no céu a gente vai ter um banquete, as ruas vão ser de ouro. Isso é bom? É ótimo. Só que aí o André, na hora lá, não passou, né? Quando foi a pregação dele, ele falou assim: irmãos, o céu é mais especial, não é por causa das ruas de ouro, ou por causa do banquete que será oferecido, mas é por causa da presença do Deus Altíssimo. Amém? A presença dele ofusca qualquer banquete, qualquer rua de ouro, mansão. A presença dele é mais importante. E você nunca vai esgotar de conhecer a Deus. Nunca. Amém? Então, eu tenho 3 minutos. Eu queria um copo de água. Tem aqui. Vou fazer aqui mesmo. Eu pensei se eu ia fazer, se eu não ia fazer, mas afinal eu vou fazer. Pedi para o pastorão, ele deixou. Já estou terminando aqui. Tá. Irmãos, poderiam ter outros copos, mas eu só vou fazer com um. Imagina que isso aqui é a presença de Deus, certo? Água limpa. Jesus é a água da vida, amém? Imagina que esse aqui é você. Ou qualquer outra pessoa. É uma pessoa, na verdade. É uma pessoa. Existem pessoas que acham as coisas de Deus bonitas e eles ficam aqui, ó. Aqui fora. E não experimentam. Porque eles estão fora. Eles só acham bonito. A igreja é interessante, realmente os irmãos são unidos, mas não quero igreja. Não quero as coisas de Deus. Eles ficam fora. Eles não desfrutam de nada. E não acontece nada. Certo? Existem pessoas que até amam, gostam de vir à igreja. Mas elas não abrem o coração delas. Ficou alguma coisa diferente? Não, ficou Deus e ficou você, fechado. Com o coração fechado, duro. Não quero. Quero ir para a igreja, legal, interessante. Mas eu resisto à voz do Espírito Santo. Eu não quero fazer agora a vontade de Deus, deixa para depois. Existem pessoas que são assim. E aí o que acontece? Nada. Nada. Agora, irmãos, existem pessoas que vêm à casa de Deus. Existem pessoas que procuram a Deus e permitem ser transformados por Deus. E eles deixam de ser pó e viram o líquido. Eles começam a se parecer com Deus. Amém? A água, o líquido, representava Deus. O pó era você.
Se você abrir seu coração, se você deixar essa tua natureza velha para lá e receber a natureza nova, você vai se parecer com Deus. Amém? Você não vai deixar de ser humano, ó. Lembra que ele é laranja? A cor dele é laranja, não mudou. Você é humano, mas você não é mais pó. Você é líquido, você é um discípulo. Você carrega a presença de Deus. Amém? Levante aí no seu lugar.